Gravação. Bom dia, pessoal. Eu vou passar da mesma forma que eu passei para todo mundo lá na sala de aula. Vou pegar só algumas imagens aqui para ajudar-nos. A primeira imagem é do porquê que nós estamos... deixa eu fazer um resumo que eu... Deixa eu ver se isso vocês estão vendo. Então, primeiro, nós aprendemos os sólidos, né? Vou colocar aqui, sólidos. E aí fomos para os líquidos. E aí nós vamos aprender gases. Tá meio ruim isso aqui, mas tudo bem. E aí eu afirmei que este aqui, eles são regidos por forças intermoleculares, né? Forças intermoleculares. Destas forças, nós aprendemos uma, duas, três, quatro e 5, né? Beleza. E aí a primeira delas, a gente aprendeu que é o íon-íon, né? Íon, que é a interação mais forte que tem. A segunda interação delas é íon dipolo. Aí só tem que lembrar que um exemplo do íon, o íon é o sal de cozinha. O exemplo do íon dipolo é o sal de cozinha dissolvido em água, por exemplo, ou em outro líquido que tenha polos, né? Tem que lembrar que dipolo, eles são dois polos, né? Bom, e aí um terceiro é a interação que a água faz, que no caso é a ligação de hidrogênio. E aí, abaixo dela nós temos as dipolo, que é o exemplo, por exemplo, do exemplo, que exemplo, é esse aqui, ó, HBr, HCl, tudo aquilo que não tem na ligação de hidrogênio e tem polos, porque na ligação de hidrogênio eu preciso necessariamente ter um H ligado ou ao F, ou ao O, ou ao N, que é o caso do FON, tá bom? E aí, a última interação é aquelas dispersões de London, né? Que todas as moléculas têm, mas em si é mais importante para as apolares, porque as apolares não tem nenhuma das quatro que nós citamos, acaba sobrando somente as forças de London para ela, para esse tipo de partículas, de moléculas, né? E aí, nós aprendemos, deixa eu só colocar uma seta aqui, líquidos, começamos pelos líquidos, né? E esses líquidos, aprendemos as propriedades desses líquidos. Deixa eu colocar líquidos aqui. Ó, e aí aprendemos a propriedade desses líquidos. 1, 2, 3. Então, quais são as propriedades desses líquidos? Uma delas é a viscosidade, né? É aquele exemplo que, ó, viscosidade. É aquele exemplo do óleo e da água que eu inclinei, né? E vocês viram que a água ela flui. Então é a resistência que é oferecida por um material pelo fluido que vai escorrer, né? Isso é viscosidade. Se esse material se tem essa viscosidade, eu posso afirmar que ele é um líquido. Ele tem a propriedade de ser líquido. Não somente, temos mais duas para dizer se é líquido. Aí a outra delas é a tensão superficial, né? Tensão
Superficial. Superficial. Aí a tensão superficial é aquele exemplo lá do Jesus Cristo, Naruto, qualquer outro, Jesus Cristo, Naruto, mosquito da dengue, que é quando eu tenho como é que chama? Um líquido acima da superfície, onde eu tenho a fase líquida e acima tenho a fase gasosa. Nessa fronteira é formado uma película onde a força ocorre de diferente forma, porque acima desse líquido não tem líquido, ou seja, que o líquido não tem como interagir com outras partículas do mesmo líquido. Ele acaba o quê? Interagindo com as partículas dos gases. E é claro que não tem uma interação, e aí nós temos uma espécie de força superficial naquela camada entre o líquido e acima dele é o gás, né? E aí conhecemos por tensão superficial, que também é outra propriedade que os líquidos têm. E aí, para finalizar a propriedade dos líquidos, nós temos a capilaridade, né? Capilaridade. A capilaridade rege em duas forças, que é a de coesão e a de adesão. E aí nós aprendemos que a força de coesão é para o líquido interagir com o próprio líquido. Ele fica coeso. A ação capilar, que é quando eu tenho um líquido fluindo por exemplo, por um tubo, um cilindro ou um canudinho, ele precisa necessariamente ter a força de adesão. Então não basta ele ser coeso. Para ele ser líquido, ele tem que ter a força, a interação das partículas do líquido interagirem com as paredes da superfície, ou seja, com a parte sólida. E aí essa interação nós conhecemos por adesão. E aí eu comentei do canudinho, quando tem uma força de adesão alta, é possível que eu consiga beber o canudinho, né? Porque a coesão entre o líquido está diminuindo. E isso eu posso observar quando eu tenho líquidos quentes ou líquidos frios, que nem o sorvete. Sorvete não, milkshake. Que a coesão é tão alta que não tem adesão, né? E aí eu tenho que esperar descongelar um pouco ou dar uma misturada para que eu tenha a coesão quebrando e assim a força de adesão prevalecendo na camada, né? E aí eu consigo fazer isso. Sugar, né? Aquele milkshake, por exemplo. E aí, esse aqui é o líquido, né? Então, líquido, forças de London, íon, né? Que já foi. Aí nós aprendemos os sólidos, né? Ó, nos sólidos, nós aprendemos o seguinte. Classificar, né? Classificamos em dois tipos de sólidos. Além de classificar em dois esses tipos de sólidos, nós classificamos em quatro este último, né? E aí, qual que é a primeira classificação? Do vidro, é o exemplo do vidro, que é o sólido amorfo. E aí, como é que eu classifico? Através da quebra. Uma quebra organizada é cristalina, uma quebra que não tem nenhuma ordem, isso falando microscopicamente, é amorfo, que é o caso do vidro. E aí temos um outro sólido conhecido como cristalino. Bom, e aí esse cristalino nós dividimos, como aprendemos, em molecular, reticular,
metálico, e iônico. Bom, e aqui está a questão, né? Esses aqui, ó, deixa eu colocar de outra cor. Não, deixa eu colocar esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Este aqui, este e este, eles são interações moleculares. O reticular é uma ligação covalente que acontece entre os átomos de carbono, se for o exemplo do grafite. O molecular, um exemplo é a sacarose, o metálico é um cobre, por exemplo, que está presente nos fios de instalações elétricas. Iônico é o sal de cozinha, o mais comum. Para identificar as diferenças, reticular é o grafite, é quebradiço. Metálico é um sólido também que pode ser que nem o grafite, só que ele não quebra, ele dobra, é só pegar um fio e fica dobrando. Molecular, iônico. Molecular e iônico são na forma de sais, né? Na forma de pó. Parecidos, como é que eu identifico eles? Condutividade elétrica em água. O molecular não conduz, ou conduz pouco, quase nada, né? Na real, se for puro nada. E iônico, ele acaba conduzido devido aos íons que estão presentes na solução, ok? E aí, nós aprendemos... Quer dizer, eu só comentei, na verdade, que existem 14 redes bravais. E essas 14 redes bravais, dessas 14 redes bravais, nós aprendemos somente as que eu ensinei. No caso, foi 3, né? 1, 2, 3. Cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada, cúbica primitiva. As estruturas vocês já aprenderam na aula passada, o jeito como é que ela é, né? Bom, isso daqui foi um resumo da aula que nós tivemos na semana passada. Então ficou bem curto. E aí, o que nós vamos aprender hoje, que eu vou gravar num outro pedaço de vídeo, eu só vou comentar uma parte básica, é os gases, né? Então, ó, nós vamos pegar agora este aqui e trazer para cá, ok? Vamos subir, aqui, ó, subir, e aí vamos começar pela lei, não pela lei, mas por um primeiro conceito sobre gases, né? Então, gases. E aí, por que nós aprendemos gases, que eu tinha comentado lá? Vamos pegar uma imagem para ajudar. Ó, por causa disso aqui. Atmosfera. Tá vendo? Então, nós aprendemos gases justamente pela atmosfera, que é uma película, bem, uma camada bem delgada mesmo, e que estão presentes partículas que são dispersas, não se comportam como os líquidos nem como os sólidos. E aí alguma dessas partículas que estão presentes na tabela periódica são essas aqui. Ó. Essas aqui, tá vendo? Hidrogênio, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, o cloro. Então, nós temos 11 gases, né, presentes na tabela periódica, né, que podem ser gases. Esses são os gases nobres, naturalmente já são assim, não precisam estar ligados com outro, eles são monoatômicos, né?
Bom, e aí, nós vamos começar por um primeiro conceito, que é o conceito daquilo que mantém os gases, né? Qualquer coisa que mantém, eu preciso saber sobre os gases, é a pressão. Aí a pressão, acho que vocês aprenderam em física, ou estão aprendendo, é este negócio aqui, né? É onde eu tenho a pressão, ó, é força sobre a área, né? E aí como é que eu faço? É só calcular, você tem o valor da força, você tem o valor da área, você tem a pressão. Só lembrando que pressão é a força, ou seja, a força é o contato entre dois corpos e, e eu vou interagir em uma certa área. Então, a força que eu faço com a palma da mão para empurrar a cadeira tem uma pressão, e a mesma força quando eu faço com um dedo, a pressão muda, porque a área de contato é outra. Essa é a ideia de pressão, ok? E aí vamos aplicar algum exercício aplicado a essa forma aí. Eu só vou pegar um pedacinho aqui que eu acho que é muito importante, que é a pressão, só que na forma onde nós usamos a densidade. Em algum momento vocês vão usar nos exercícios, né? Que vocês farão para o pratique, não, para o sintetize, na verdade, e para as avaliações, né? Então é essa aqui. Ó, vou deixar grande assim, depois diminuo. Tá vendo que eu peguei a força dividido pela área, que é a mesma forma. Eu sei que a força, segundo Newton, é a massa vezes a gravidade, se considerarmos a aceleração da gravidade. E a área continua sendo o ar embaixo. E aí eu sei que a massa M, que é esse M aqui que está do lado G, ele pode ser a densidade vezes a altura vezes a área. Isso considerando, lembrem da coluna. Se tem área, é um cilindro. O cilindro tem uma área superficial e tem uma altura. Isso é o volume. A densidade do material é massa sobre volume. Então, se eu quero somente massa, eu pego o volume e multiplico pela densidade, que é o que aparece aqui, vezes a gravidade dividido por A, que é a área. Aí eu posso cancelar a área, né? Posso fazer isso aqui, ó. Cancela a área, cancela a área. E aí só sobra somente DHG. Isso é legal porque agora nós podemos usar a densidade do gás, a altura, e a gravidade é uma constante, né? E achar a pressão. A gente não se limita somente a conhecer a força ou a área, beleza? Bom, e aí, deixa eu ver. No segundo momento da aula eu vou gravar a parte dos gases mesmo em si. Essa é só uma introdução para a gente iniciar gases. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. É, seria seria isso, tá bom? Vou dar uma palma, um stop e daqui a pouco a gente se encontra novamente.